Salve, salve, Web3! Seja bem-vinda ao Blocafé 54, o bloco que abre o especial CBDC que ocorre em todo o mês de outubro. Hoje, vamos dar uma introdução à tecnologia da CBDC e convidamos um desenvolvedor de blockchain que resolveu brincar de ser o Banco Central. Ele reescreveu o contrato do Drex, descobrindo poderes típicos de um banco central, como congelar fundos e imprimir dinheiro infinitamente. Seu trabalho trouxe uma discussão importante à comunidade brasileira e destacou o diálogo que o Banco Central do Brasil mantém com instituições, indústria e a comunidade em geral, colocando o Brasil na vanguarda da CBDC. Ele enfatiza a crescente demanda por transparência das novas gerações e a necessidade de equilíbrio nas mudanças políticas do Banco Central. Apesar de se sentir persona non grata para alguns, ele se orgulha de sua contribuição para a experimentação brasileira. Esse é um episódio emocionante que não só introduz a tecnologia da CBDC, mas também revela os bastidores da história do Drex. Tudo pronto? Então pegue um café e vamos falar de CBDC. Este bloco começa logo depois da publicidade. Você conhece a Zcash? Um protocolo fundamentado sobre uma tecnologia mencionada por Satoshi Nakamoto, que na época ainda não se tinha estudos e não foi implementada em seu projeto. A Zcash nasceu dessa visão: manter a privacidade de seus usuários com a criptografia de mais alta tecnologia. Pioneira em Zcase, a prova de conhecimento zero criada pela Zcash traz transações rápidas, baratas e alto nível de segurança. Acreditamos que a privacidade é importante e deve ser uma escolha do usuário e não algo imposto. Aqui, você tem consentimento de quando e para quem quer revelar seus dados. Venha conhecer a comunidade Zcash Brasil no Discord e aprender mais sobre privacidade e segurança. Sigam nas redes sociais para mais informações. @Zcash Brasil com Z. Privacidade é liberdade, privacidade é normal. Olá, você que pousou no Blocafé. Se esta é a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade para curtir um jazz no podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Estamos prestes a decolar com o especial Blocafé CBDC, que durante o mês de outubro vai nos levar uma jornada pelo mundo das moedas digitais do Banco Centrais. Neste especial Blocafé CBDC, vamos explorar as perspectivas dos principais pilares nesse cenário. Nas primeiras 4 semanas, convidamos profissionais para pilotar a nave rumo à tecnologia, privacidade, indústria e até ao próprio Banco Central do Brasil. Para aterrissar com chave de ouro, o especial Blocafé CBDC vai reunir todos esses elementos em um painel de discussão. Nosso objetivo é fornecer ao público um conteúdo repleto de informações valiosas e com a máxima qualidade. Um material gratuito que a população poderá usar como fonte de estudos sobre um tema crucial que, ao que tudo indica, irá revolucionar o futuro dos pagamentos. Dado ao peso dessa iniciativa, o Blocafé não poderia voar sozinho nessa jornada. O especial Blocafé CBDC conta com o apoio incrível da Zcash Brasil e tem parceiras de mídia como a Modular Cripto, Bolha Cripto, Bincrypto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Juntos, estamos prontos para decolar nessa aventura pelo mundo das moedas digitais dos bancos centrais. Passageiros, afivelem seus cintos, que levanta voo agora um bloco do especial Blocafé CBDC. Bom, vamos então para o primeiro bloco do especial. Eu já quero anunciar que o nosso convidado é o Pedro Magalhães, ou como ele mesmo coloca no seu perfil no X, apenas mais um desenvolvedor de blockchain. Este bloco pretende introduzir os conceitos da tecnologia das CBDCs, mas antes de passar a bola ao convidado, eu quero receber a co-host de hoje. É isso mesmo, você ouviu bem. Em toda entrevista individual, terá sempre uma pessoa para auxiliar e, claro, tornar esse conteúdo ainda melhor. Senhoras e senhores, uma saudação mental e calorosa para a Sabrina Cohen, do portal Bolha Cripto. Ela que inclusive já nos deu a honra de cunhar um bloco aqui no Blocafé, o bloco 24. Portanto, se você não ouviu,
Fica aqui o convite para você ouvir após esse bloco que abre o especial Bloco Café CBDC. Sabrina, uma honra ter você novamente nos estúdios do Bloco Café e novamente dando abertura a um especial. Da outra vez foi o Bloco Café delas e agora abrindo o especial Bloco Café CBDC. Sabrina! Olá, Uai! Olá, pessoal que está ouvindo a gente. Tô mais uma vez muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento importante e também compartilhando conhecimento a respeito de um assunto muito polêmico no mercado de criptomoedas, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Eu sei que a gente vai ter muito conhecimento para poder passar aqui para vocês, tirar bastante dúvidas e, claro, numa linguagem que é acessível a todos. Maravilha, muito feliz, Sabrina. Muito obrigado por você estar aqui. Bom, então vamos já passar a bola para o Pedro Magalhães. Pedro Magalhães, primeiramente, obrigado por você ter aceito o convite de participar do especial CBDC aqui no Bloco Café. Então, eu já queria pedir para que você se apresentasse brevemente e contasse um pouco aí o seu background, o que você desenvolve, como você foi parar a desenvolvedor de blockchain. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Uai, obrigado, Sabrina. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje, né? E trazendo um pouquinho de conhecimento, né? Eu confesso que eu tenho essa indelicadeza, às vezes, de ser técnico demais para ser desenvolvedor. Eu realmente estou forçando, né, aprendendo a ser um pouquinho mais didático na forma de falar, na forma de expressar, porque, enfim, a gente precisa realmente, para a gente repassar conhecimento, para a gente repassar a experiência, eu preciso também aprender a me comunicar bem, né? E o meu processo de, assim, eu já tenho aí mais de 10 anos na área de desenvolvimento, então sempre fui, como eu coloquei, né, no Twitter, sou apenas mais um desenvolvedor, né? E nos últimos anos, com a chegada da tecnologia de blockchain, eu me interessei bastante. Então, mais ou menos o que aconteceu na época aí, que está acontecendo agora com a inteligência artificial, mas alguns anos atrás, por volta de 8 anos atrás, 7 anos atrás, eu estava tendo essa imersão com a blockchain, e eu achei muito interessante, primeiro, considerando aí o Bitcoin como moeda como forma de trocar e fazer transações, e eu entendi que, peraí, tem algo aqui que é bem interessante, porque como que eles conseguem ter essa estrutura tão enxuta, né? E lembrando que na época eu morava no Uruguai e eu prestava serviço para umas empresas nos Estados Unidos. Então eu estava alocado ali para alguns projetos nos Estados Unidos, e alguns projetos incluíam, enfim, empresas de pagamentos, eu não sei se posso falar aqui o nome, mas empresas de pagamentos internacionais, tá? São bastante conhecidas aí no mercado. E eu achei a estrutura que eles estavam trabalhando, né, complexo. Como é que pode você ter essa estrutura de validações, essa equipe, né, de back-office ali só para ter, enfim, ter uma segurança das transações, ter segurança na confiabilidade, né, nos dados? Eu falei, peraí, como é que o Bitcoin consegue fazer isso de uma forma tão enxuta? Então, eu acho que essa curiosidade, tá? Essa curiosidade de entender, eu sempre tento fomentar para todos os desenvolvedores, tá? Eu sempre explico que, olha, não só desenvolvedores, tá? Entusiastas de pessoas, eu acho que é importante você ter curiosidade, tá? Então, é importante, né? Talvez venha um pouquinho aí a questão de questionar. Então, faz parte um pouquinho da minha personalidade, tá? E nada, eu acho que o que me trouxe a blockchain foi a curiosidade, a oportunidade, porque eu também gosto de entender as oportunidades de mercado, né? E trazendo essa imersão, né? Com essa imersão, eu fui aos pouquinhos entrando passo a passo nesse mercado e cada vez mais, né, não paro de adquirir conhecimentos, né? E a gente precisa comentar, né? Não tem como não começar com essa pergunta: o que realmente define uma moeda digital do Banco Central? A gente ouve bastante as pessoas comentarem sobre esse tema, mas para a gente poder nivelar aqui a conversa, a gente precisa deixar que todo mundo saiba o que é realmente um CBDC. E em gancho, eu quero que você também já comente qual é a diferença do Drex para o Pix, que eu
acho que essa dúvida também é muito recorrente na cabeça dos investidores do mercado de criptomoedas e também de pessoas que querem conhecer mais sobre o assunto da moeda digital do Banco Central. Sim, não, o que acontece é o seguinte, a gente entrou, né, nesse mundo cada vez mais virtual. Então, a moeda de fato, se você parar para pensar, ela já é totalmente virtual, né? A gente tem um aplicativo do nosso banco, então você vai lá, loga, a gente faz o Pix, incrivelmente o Pix, né? Eu já vou falar a diferença, mas incrivelmente o Pix está sendo bastante usado. Então, essas transações, ela já é de fato virtual. Então, quando a gente entende que, olha, as coisas vão ficar um pouco mais, digamos que o mercado vai ficar um pouco mais digital, as transações vão ficar mais digitais, mas isso já está acontecendo. Então, a ideia, né, que eu vejo que aconteceu com o Banco Central brasileiro, e não só no Brasil, né, no mundo geral, mas principalmente aqui falando do nosso caso no Brasil, é que, peraí, se o nosso sistema, tá, eu estou fazendo um exercício aqui de se colocar no lugar de uma instituição que é bastante grande, né, então vamos colocar aqui para nossa linguagem, nosso dia a dia. Então, peraí, se é uma coisa já tá, se esse sistema já é digital, se o Bitcoin é tão eficiente, se o blockchain é tão eficiente de trazer uma complexidade nas transações para uma forma tão simples, por que não a gente traz isso para o sistema financeiro, né? Por que não a gente usa essa tecnologia que é disruptiva, importantíssima e barata para um sistema que realmente esteja usando no dia a dia, tá? Adotar uma tecnologia dessa no sistema financeiro vigente. E aí eles trouxeram esses estudos, esses desafios com outros empreendedores, com outros desenvolvedores para trazer isso aos testes reais, né? Aos usos de casos. E nisso a gente já tinha ali a tecnologia do Pix, tá? Então, paralelo a isso, a gente tem o Drex, que já está aí nos seus avanços no piloto, para tanto entender como poderia usar diferentes transações bancárias, interbancárias, transações entre o Banco Central e os bancos privados, comerciais, públicos, enfim. Só que o Pix tem alguma coisa diferente, porque o Pix ele é um pagamento, ele é um sistema de pagamento. Então, ele não é um concorrente do Drex, ele não é uma outra tecnologia, uma tecnologia enfim, uma tecnologia diferente do Drex. Ele simplesmente faz parte. O Pix faz parte da CBDC brasileira, do Drex. Então vai fazer parte do Drex. Então, no dia a dia, a gente não vai ver muitas diferenças, tá? A gente vai continuar usando o Pix e a gente vai continuar vendo o nosso saldo. A grande mudança é na tecnologia, onde que as pessoas comuns não vão enxergar ainda. Mas no longo prazo é bastante promissor. Pedro, quais as vantagens e desvantagens, então, de uma CBDC? Você falou que não vai mudar muita coisa assim no fim do dia ali para os meros mortais como nós, né? Então, qual é, assim, vou usar melhor agora um Drex, não, agora vou mandar um Pix, enfim, qual é o benefício de a gente passar a utilizar o Drex e a desvantagem disso? Eu acho até esse ponto engraçado, porque no início, quando começou essa história da CBDC, a gente tinha aquelas figuras precisamos de um caso de uso para justificar o Drex. Eu sentia isso como alguém que estava observando. Porque eu fui um dos que questionei também. Peraí, para que vocês estão usando isso? Qual que é a função? Que diferença vai fazer na vida dos brasileiros? E é complicado porque, convenhamos, as pessoas que se comunicam, as pessoas que se expressam sobre essa tecnologia, ou as pessoas que são mais ouvidas, colocamos assim, são pessoas que trabalham no sistema financeiro. Então eles ficam falando, eu escutei bastante, olha, não, a gente vai precisar, a gente vai lidar com uma tokenização de título e não sei o quê. E eu, peraí, não tô entendendo, qual a diferença? Eu tô vendo vantagem para o sistema bancário, mas qual que é a diferença para o brasileiro, né?
E eu fui um dos que questionei. Só que vamos agora trazer um pouquinho, tá, para o brasileiro, qual que é a diferença que ele vai ter, que ele vai enxergar. A gente tem muitos problemas no sistema atual. Então, a gente tem alguns problemas de liquidez, tá? A gente tem os modelos de negócios atuais, baseado no nosso sistema financeiro, ele é bastante antigo. É difícil a gente reformular, é difícil a gente implementar novas linhas de negócio. Vamos colocar aqui. Eu tenho, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma casa, tá? Eu tenho uma casa. Para você alugar, para você fazer uma rendinha com essa casa, você necessariamente precisa ir para uma imobiliária, você precisa ter esse imóvel já registrado. Eventualmente, você faz um contrato com a imobiliária, ou faz um contrato com o inquilino, você faz um contrato... Enfim, você vai fazer um contrato formal, vai registrar no cartório. Se houver, por exemplo, problemas durante vamos dizer que o inquilino deixou de pagar, ou, enfim, faltou alguma coisa na casa na hora de devolver, coisas no nosso dia a dia. Sempre a gente recolhe a ideia de um contrato. Então, a gente sempre olha lá e fala, peraí, vamos olhar aqui no contrato e vamos verificar qual que é a data de vencimento, ou quais são as multas, né, que eventualmente vai ter. O que eu vejo que vai mudar a partir de agora é que, isso é uma grande polêmica aí, eu realmente não vou avançar, não vou entrar muito no âmbito aí dos cartórios, eu acho que isso é uma coisa que vai evoluir bastante nos próximos anos, tá? Principalmente com a chegada do Drex, mas por que não transformar esse contrato em um contrato virtual? Não esse PDF que a gente vê, em um contrato com algoritmo. Um contrato de que, se eu depositei uma garantia, se eu adiantei 3 meses de garantia para alugar essa casa, esse dinheiro ele pode estar dentro de um contrato virtual. Literalmente, imagina um contrato físico, com alguns papéis ali, 5 papéis, tá? Literalmente, entenda que eu pego 3 meses de aluguel e coloco dentro desse contrato físico, desse papel, e falo assim, olha, no final desse contrato, no final de 12 meses, eu vou receber esse dinheiro de volta. Então, no final de 2 meses, você vai pegar aquele valor que está lá no contrato e vai botar no seu bolso. A ideia é, por que não fazer isso de forma virtual, digital? E aí a gente tem a ideia, a gente consegue entender que esse modelo de trazer o dinheiro programado, trazer os contratos inteligentes, é algo que tem um pouquinho mais de validade, assim, tem um pouquinho mais de caso de uso para a vida dos brasileiros comuns. E a gente está lidando com uma nova geração que está para vir. A geração do metaverso, a geração de pessoas que estão muito mais incluídas no mundo digital, como a gente está fazendo aqui agora, do que as gerações anteriores. E aí esse modelo de tecnologia faz mais sentido. Agora, a pergunta que não quer calar. O que despertou, na verdade, o seu interesse em reescrever o código? É uma ótima pergunta. Eu confesso que eu trabalhei bastante para fora como desenvolvedor blockchain. Então, acho que todo desenvolvedor blockchain hoje que atua no Brasil, aqui na América do Sul, de alguma forma trabalha para fora, né? E esses desenvolvedores, eles recebem em dólares, enfim, eu consegui ali trabalhar um tempinho para algumas empresas e eu tinha encerrado, eu estou encerrando, na verdade, um ciclo de desenvolver e de prestar serviços de blockchain, e eu estava mudando um pouquinho a minha carreira. Eu estou, aos pouquinhos, mudando a direção da minha vida. E a minha motivação de reescrever aquilo é porque eu tenho um canal no YouTube de tutoriais. Eu gosto da educação, eu gosto de ensinar outras pessoas,
E eu gosto de ensinar outros jovens, desenvolvedores, enfim, pessoas que têm interessado nessa tecnologia, não só jovens, tá? Jovens não vamos colocar idade, tá? Jovens em geral, tá? De que, olha, a tecnologia pode ser bacana. Por que não a gente traz a educação para ensinar essas pessoas a ter o mesmo caminho que eu tive? Ou ensinar para elas quais são os caminhos e decisões que eu tomei e como que elas podem chegar lá. Então, o meu foco sempre foi, enfim, em primeiro lugar, educar as pessoas e tecnologia. Então, quando eu tive essa oportunidade, né, quando surgiu a questão do Drex, eu estava realmente tirando minhas férias, estava tirando as minhas, recapitulando um pouquinho as minhas decisões, entendendo qual o caminho que eu queria tomar. Eu estava bem tranquilo, enfim, pessoalmente. Eu vou ser pai pela segunda vez, então eu estava num momento de introspecção. E quando surgiu isso, eu falei, olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas lembrando que o princípio não é a curiosidade, né? Então, o que me levou peraí, o Banco Central publicou algo que tem a ver com a tecnologia que eu educo ou que eu atuo, e eu quero ver como que eles estão desenvolvendo. Eu quero entender o que está acontecendo. Então, quando eu fui lá, e fora as notícias, enfim, notícias que estavam sendo veiculadas do que o código-fonte foi disponibilizado. Então, eu falei, opa, se o Banco Central está disponibilizando um código-fonte, eu quero brincar de ser o Banco Central. Eu quero fingir que eu vou trazer a estrutura de um Banco Central para uma blockchain e ver como seria o comportamento dele. Só que eu reparei algo um pouquinho estranho, porque como haviam mencionado que houve um código-fonte, mas não havia os contratos inteligentes. Não havia um principal ali. E aí eu falei, peraí, tá faltando coisas aqui. E eu entendo que para um público que não tem conhecimento da blockchain ou que ainda não tem, tá? Ainda não tem conhecimento da blockchain, é fácil consumir esse tipo de informação. Porque, tá ali, o repositório tá disponibilizado, só que para os desenvolvedores, para pessoas que já atuam, fala, peraí, não tem nenhum código aqui. Tem coisas escondidas. E aí eu pensei, peraí, eu vou recriar. Eu vou pegar esses códigos e vou tentar recriar mais da minha forma. Tá? Eu vou tentar simular o comportamento do Banco Central baseado em algumas informações que eles disponibilizaram. Então, imagina que colocaram um xadrez, tá? Um xadrez não, um quebra-cabeça na mesa e faltavam algumas peças. Então, a minha ideia eu vou criar essas peças para eu completar esse quebra-cabeça e fechar o código-fonte. E foi aí, então, que eu comecei a recriar tudo com calma e reescrever todo o código-fonte que estava faltando. E você vê como as coisas são, né, cara? Talvez se você não tivesse nesse teu momento ali de estar em paz de espírito, né? De estar de férias, talvez você teria passado batido e não teria feito essas contribuições. Aliás, vamos falar delas, Pedro. Você pode detalhar o que você encontrou, então, quando você reescreveu todo esse código? E uma dúvida que me surgiu agora, existe a possibilidade de, por exemplo, o que vocês reescreveu não ser o que realmente o Banco Central tem e não divulgou? Sim, sim. Provavelmente eles colocaram muito recente numa live disponibilizada por eles, que eles vão disponibilizar, eles vão mostrar o código-fonte dos contratos inteligentes depois do piloto. E que bom, eu fico feliz que eles entenderam que é importante a gente ter o código-fonte dos contratos inteligentes, porque ninguém assina nenhum contrato sem ler contrato, ou deveria assinar contratos sem ler o contrato. Então, que bom, eu fico feliz que a equipe lá vai disponibilizar o contrato para o público brasileiro entender qual o contrato que a gente está assinando, tá? Provavelmente vai ter bastante coisa diferente, sim. É difícil a gente recriar exatamente como os desenvolvedores iriam recriar, e vai ser até uma coisa bem interessante, porque se eles disponibilizarem o código-fonte parecido com o que eu tenho,
eles vão estar quase que reafirmando que, bom, estava um pouquinho certo ali o meu entendimento. Mas, se eles fugirem muito do código-fonte que eu disponibilizei, talvez o sistema não esteja muito de acordo. Então, eu acho que vai ser metade, metade. E o que eu encontrei ali é um comportamento típico de uma instituição centralizadora. Então, a gente tem funções, por exemplo, de criar novos. Eu vou falar, ao invés de falar tokens, tá? Porque é essa linguagem que a gente entende na blockchain, na Web3, eu vou colocar reais, que aí fica um pouquinho mais fácil. Então, é como se a gente estivesse tokenizando os reais, tá? Então, a figura a instituição do Banco Central, eles podem, de acordo com o que foi encontrado nesse código-fonte, perdão, eles podem transferir reais entre contas, sem necessariamente a permissão dos usuários. Cabe aí, eu acho que realmente isso já é, de fato, uma atribuição do Banco Central nos dias de hoje, porém, é o que estava lá, é o que foi apresentado. Uma delas também, que eu acho que foi bastante polêmico, é a questão dos congelamentos de conta. Então, o Banco Central ele pode congelar a conta e eles mesmos admitiram que se não pudessem congelar contas, eles estariam cometendo um ato ilegal, porque é uma atribuição legal, colocamos assim, do próprio banco. Então, está presente esse congelamento de contas de terceiro, desativação e ativação de contas. O que eu entendi que essa questão das desativações de conta estão mais atrelada aos CNPJs, às empresas, às instituições, e nós temos ali uma estrutura de criar novos reais. Então, para quem já está acostumado com essa criação, basicamente, para quem não está acostumado com essa criação, é basicamente imprimir dinheiro. Então, obviamente, o Banco Central tem um poder infinito de imprimir dinheiro. Porém, mais recentemente, foi adicionado alguns commits lá no GitHub que tem a ver com a tokenização de títulos públicos. Então, pelo que entendi, os primeiros produtos que eles querem disponibilizar para o mercado com o Drex é a venda dos títulos públicos. E além disso, esses últimos comentários que mudou um pouquinho foi que eles estão também delegando, tá? Eu acredito que isso já faça parte do sistema atual, mas antes não estava assim, é que bancos privados e públicos, instituições financeiras delegadas por eles, podem também criar reais. Então, temos dois blocos aí que podem criar os novos reais. Então, é o Banco Central e os bancos privados. Então, Pedro, pelo que eu entendi, não houve mudanças no código do Drex desde que você fez a sua divulgação, correto? Houve sim, houve algumas mudanças sim. Essa questão dos títulos públicos foi adicionado recentemente. Então, antes, no início, eles não tinham colocado esses títulos. Então, me parece que desde o início eles estavam implementando algo e, enfim, houve uma mudança ali, falar, vamos colocar um produto que a gente possa iniciar as operações, que provavelmente que é os títulos, né? Então, esses títulos foi colocado depois das descobertas e algumas mudanças foi relativamente, assim, tem mais a ver com o comportamento do sistema, que aí a gente vai ser um pouquinho mais complexo, mas falando de uma forma um pouquinho básico, é que, bom, eles entenderam que eles precisam mudar algumas chamadas, algumas funções. Por exemplo, um comportamento que é típico do Pix, por exemplo, que tem um parecido com, para quem conhece um pouco de Bitcoin, com a rede da Lightning, né? Então, é você abrir um canal para receber pagamentos. O Pix também, ele tem isso, né? A gente consegue imprimir o QR Code e a gente recebe os pagamentos. A gente consegue ter uma chave Pix que a gente recebe os pagamentos. E pelo que eu entendi, existem funções ali que eles estão
criando essa forma de receber dados, né? E podendo ser, enfim, pagamentos ou outros contratos. E é um pouco complexo, mas essas mudanças que eles adicionaram posteriormente à descoberta tem mais a ver com o comportamento do sistema e o novo produto de títulos federais, né? Bacana, Pedro. E logo depois da divulgação, da ampla divulgação que teve, né, e repercutiu ao teu trabalho de revelar poderes de centralização, né, que, como você bem disse aqui, na verdade são poderes que ele já tem, né, então ele só reproduziu ali na blockchain. Mas você acha que você virou uma pessoa não grata? Sim, eu tenho esse sentimento porque, por um lado, eu consigo sentir um pouquinho mais de empatia pelo mundo cripto, né? E por outro, eu sinto o famoso nariz torcido quando me venho, porque um dos meus questionamentos, tá? E eu acho que isso eu estimulo aos brasileiros, enfim, a jovens, a todo mundo, tá? A questionar. Então a gente vive num país que a gente tá ok questionar, obviamente com bastante educação, obviamente sendo o mais profissional possível, entendendo entendendo o ponto de vista, entendendo o ponto de vista de todo mundo, e também aberto a discutir e aberto a estar errado. O que eu sinto existe ali interesses, e acho que isso todo mundo sabe que há interesses, grupos de interesses muito poderosos, muito fortes. O que acontece é que as pessoas, elas pensam isso, mas têm medo. E eu entendo o medo que as pessoas têm dessa elite, enfim. Eu sinto que, ao estimular as pessoas a questionarem, a entenderem ali o que está acontecendo, como é o sistema atual, quais são as falhas do sistema atual e a oportunidade que o Drex pode equilibrar um pouco as coisas, é que talvez tenha tornado um pouquinho uma pessoa não ingrata. Porque, como eu falei, a oportunidade da gente equilibrar o sistema é agora. Então, a gente tem grupos interessados em consolidar ou fazer manutenção dos seus monopólios, e eles têm poder para isso. Porém, existe algo muito disruptivo que aconteceu nos últimos anos. Então, além de falar sobre blockchain, a Web3 ela tem algo a mais, ela tem filosofias, ela traz pessoas e equilibra um pouco a hierarquia. Então, quando a gente descentraliza o poder, a gente consegue visualizar pessoas. A gente pode conversar com o João, com a Maria, e eles não têm status. O status dele não é baseado em quem ele é filho ou quanto de dinheiro ele tem. Os status nas comunidades Web3 é qual a contribuição que essas pessoas estão fornecendo para a comunidade. Eu acho que esse entendimento de Web3 comunidade é que a gente tem que trazer para o Drex, para a blockchain. E esse conflito entre descentralizar, eliminar intermediários, eliminar hierarquias, é que vai fazer com que o Banco Central, que deve agir como um regulador, equilibre um pouco as forças, tá? Então, quando eu digo que é importante a gente trazer a Web3 para CBDCs, é justamente por isso que eu entendo que existe um grupo radical que fala, não vou por esse caminho é o que gerou todos os conflitos, e eu entendo isso, eu realmente tenho razão. E, por outro lado, eu tenho o sistema atual, que quer, com toda razão possível, realizar sua manutenção do monopólio. Então, vamos conversar? Vamos trazer uma figura intermediária, vamos trazer pessoas que podem auxiliar o Banco Central, o regulador, a equilibrar um pouco o jogo e democratizar o acesso aos investimentos, acesso às instituições financeiras, acesso às informações.
Você comentou um pouco já sobre o orgulho, né, de ter compartilhado suas contribuições indiretas ao Drex, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nesse tema. Sim, eu acho que o que eu entendo é que quando a gente realiza críticas, tá? Realiza críticas construtivas, de questionar e falar, olha, o sistema é elitizado, esse sistema não é acessível para as pessoas. Então, se a gente entende, eu sei que parece é uma teoria, né? Mas se a gente entende o Brasil como uma comunidade, porque de fato deveria ser, a gente consegue entender e trazer com que as pautas sejam melhores distribuídas. Então, a minha contribuição, ela é, eu acredito, né? Eu espero que tenha contribuído também, é tanto ao levar um pouquinho sobre a filosofia, né, o conhecimento de comunidades Web3 para essas figuras que são as figuras que estão acostumados com o seu jogo, estão acostumados com as suas salinhas, estão acostumados a trabalhar sempre com as mesmas pessoas e fala, olha, tem uma nova geração vindo. Vocês precisam passar a bola. Entendo que até os dias de hoje, a contribuição dessa geração, dessas pessoas, foram muito importantes. Entendo que tudo que foi trabalhado e construído foi graças a isso que chegamos aonde nós estamos agora, incluindo tecnologias que foram implementadas com muito sucesso. Lembrando que o Brasil ele realmente é uma referência em sistemas disruptivos financeiros. Então, graças a essas pessoas, nós estamos aqui. E é importante elevar esses avanços que foram construídos e consolidados. Então, a facilidade que nós temos hoje para abrir contas aqui no Brasil, para transferir valores em segundos, é muito grande. Para quem já está acostumado a passear, a fazer um turismo fora do Brasil, sabe como é que o sistema lá ainda está, alguns sistemas de países desenvolvidos, é bastante lento, não aceita cartão, não tem nenhuma forma de transferir de uma forma instantânea. Então, realmente, o Brasil é bastante evoluído. Só que é importante também que entendam que uma nova geração está vindo. A geração que pede transparência. Então, os valores são diferentes. Eu entendo que alguns grupos insistem ainda em deixar tudo privado, sigilo, tudo entre algum distribuído de uma forma comercial, que é compreensível, né? Mas uma nova geração está surgindo. E essa geração não aceita esse tipo de coisa. Então, ou eles se adaptam e conseguem entender o que está chegando de nova geração, ou eles vão ser empurrados cada vez mais. Você falou agora sobre o Brasil ser referência, pagamentos digitais e tal, mas especificamente com relação a CBDCs, ô Pedro, qual a diferença do Drex em comparação a outras CBDCs? Essencialmente, eu vejo que a grande diferença do Brasil para as outras CBDCs é o próprio Banco Central. Essa é a visão que eu tive. Porque eu vejo a implementação de outras CBDCs, algumas foram bastante forçadas, ou seja, se não há uma adesão popular do sistema, não vale, a coisa não anda. Então, em alguns países, eu vejo que houve um avanço realmente forçado, as pessoas acabam tendo mais medos, então o resultado ele é totalmente negativo. Algumas outras instituições que já foram, já teve as suas críticas, tá? Porque a gente tem que considerar que o Banco Central brasileiro ele é bastante aberto a discussões. E pelo incrível que pareça, tem bastante pessoas adeptas à cripto dentro do Banco Central. Pessoas que criam artigos científicos falando sobre DeFi dentro do próprio Banco Central brasileiro, tá? Quando a gente considera isso com as outras instituições, com os outros bancos centrais, você vê que tem instituições que são famosas por imprimir descontroladamente dinheiro. Você tem instituições que financiam guerras, você tem
instituições que não trabalham com a democratização do acesso ao sistema bancário, né? A bancarização. Então, você tem figuras e instituições que têm bastante pontos negativos, e o que eu vejo o diferencial do Brasil é justamente a instituição que eu critico, que eu tenho bastante crítica, mas eu também sei admirar o que eles fazem, tá? Então, eu vejo que o Banco Central brasileiro, ele tem um diferencial bastante. E o diferencial é escutar. Eles escutam, tá? Provavelmente deve ter alguns que vão escutar esse podcast também. Eles são bastante, mas não se sintam de um ponto de vista negativo. Pelo contrário, eles são realmente bastante participativos, tá? E eles estão dispostos a escutar. Não é à toa que eles fazem reuniões, fizeram reuniões, promoveram eventos para explicar sobre enfim, o código que eu disponibilizei. E isso não é um comportamento padrão dos bancos centrais. Os bancos centrais não se comportam assim, de uma forma humana. Mas aqui no Banco do Brasil, aqui no Banco Central do Brasil, eles são bem mais humanizados que os demais. Agora, a gente precisa comentar sobre o grande terror dos investidores de criptomoedas quando se fala de CBDC. Fala um pouquinho pra gente sobre a questão de privacidade no Drex. O que acontece é que, bom, vamos ser sinceros. Se um país do tamanho do Brasil é um dos principais poderes, movimentos de adoção de cripto, existe um risco da desintermediação. E esse risco da intermediação já foi publicado pelo próprio Banco Central em um artigo por alguns, enfim, pessoas que trabalham lá. E é verdade, existe, tá? Então a gente está lidando, sim, é a primeira vez que a gente vê um Banco Central sentindo uma concorrência. Existe, sim, um temor das pessoas não precisarem mais de intermediadores. E é exatamente por isso que eles pensaram, olha, precisamos criar algo e justificar a nossa existência. Eu sei que é um pouco polêmico isso, e é verdade, a gente precisa ser um pouco sincero com o que está acontecendo. Eu também acredito que não existe, eu vejo que pessoas querem revolucionar o sistema, mas não propõem nada em troca. Então, peraí, vamos intermediar, mas qual que é a troca? Como que a gente vai substituir? Porque a gente ainda, o seu João, a dona Maria, ainda vão fazem suas compras pelo cartão ou pelo dinheiro físico. Então, vamos revolucionar, mas o que em vez de trocar vai colocar em troca, tá? Então, existe sim a questão muito delicada da privacidade. Eles estão trabalhando com outras tecnologias, como Zero Knowledge, né? E a ideia é que eles consigam desenvolver e implementar tecnologias que lidem com a privacidade, porém, não vamos criar a ideia de que vai ser totalmente... haverá privacidade, mas o ponto principal é justamente na conversão de cripto para reais. Então, eu acredito que os bancos entenderam que as criptomoedas, elas de fato fazem com que a moeda... há uma evasão de moedas, então pessoas conseguem criar contas em outras corretoras, ter contas em outros fora do país, com muita mais facilidade, e eles entenderam isso como um risco, e eles vão atuar aí. Porém, eles vão atuar justamente nas pontes, né? Nas pontes entre cripto e a nossa moeda, o real, tá? Então, sim, no meu ponto de vista, vai ter privacidade no dia a dia. Então, o Banco Central realmente não vai ter interesses em ver todas as transações, até porque são milhares. Então, eles não vão detectar transações no dia a dia, porém, eles vão se atentar nas pontes entre cripto e a moeda local. Fantástico, fantástico. Pedro, eu fiz ali no Twitter ou no X a pergunta: o que você perguntaria para o
Pedro Magalhães e o Abenildo está sempre aqui com a gente. Um grande abraço, Abenildo. Ele perguntou aqui: será que poderíamos esperar algo diferente? Ou melhor, será que alguma CBDC poderia ser construída sem esses mecanismos? E no caso ele se refere aos mecanismos que você descobriu de congelar fundos, etc. Você acha que algum país faria dessa maneira? E ele acha que não e queria saber a tua opinião. Você tem países, né, que estão adotando o Bitcoin como realmente uma moeda local, de troca no dia a dia. Então, eu acho que não CBDCs, a CBDCs vai ter congelamento em todos os países, não tenho dúvida, porque senão realmente eliminaria aí a sua existência, né? Por que precisaríamos de um banco central se não há qualquer tipo de regulação, qualquer tipo de intermediação? Outros países adotaram o Bitcoin, que faz sentido, então a gente elimina a ideia do Banco Central. Outros países, como a Argentina, estão discutindo sobre encerrar a atividade do Banco Central do país, mas ok, vão acabar adotando outro, como os Estados Unidos, tá? Porém, não acredito, eu acredito que todas as CBDCs vão ter sim poder de congelamento, de transferências de terceiro, de controle total. Não acredito que isso vá. Na verdade, eu não vou nem falar que não acredito. Eu espero que não chegamos num futuro utópico do estilo 1984, e é por isso que a gente precisa trazer a pauta do uso de blockchain no nosso dia a dia das CBDCs. Eu sempre falo o seguinte: blockchain é quase que é bem complicado falar isso em tempos de guerra, né? Mas blockchain é quase que uma bomba nuclear, tá? Então, assim, faz sentido ter? Olha, pelas dúvidas, alguns países entenderam que sim. Então, mas quem tem um poder? Quem controla, tá? Então, a pergunta é: bomba nuclear é bom ou é ruim? Depende de quem controla. Então, se a gente deixar uma tecnologia tão poderosa como a blockchain controlado por uma pessoa que não tem um interesse democrático, talvez não seja bom. Mas se a gente delegar essa função para uma instituição que age com neutralidade e interesse do país, talvez seja até uma forma de segurança e, enfim, eu faço bastante essa comparação. Mas você acha que esse é o caso do Brasil? Acredito que sim. Eu acho que figuras ali, eles estão regulando. Então, eu acredito que a gente está caminhando por muito mais... A gente está caminhando muito mais positivamente por um acesso democrático do que outras CBDCs. Eu vislumbro, sim, um futuro bacana, tenho otimismo. Eu sei que ter otimismo hoje é bastante raro devido à quantidade de informações negativas e notícias negativas que a gente recebe, mas eu sou bastante otimista, sim, com o desenvolvimento da CBDC brasileira. No meio da nossa conversa aqui, me veio alguns termos técnicos, aproveitar que estamos aqui como desenvolvedor e explicar para a gente um pouco a blockchain, acho que de quase todas, né? Mas enfim, você pode até explicar, corrigir melhor. É a prova de autoridade, né? A validação com prova de autoridade, então, também conhecida como permissionada, né? Enfim, quais os riscos desse tipo de blockchain? E a gente tem visto código do Drake, é um fork ali do código do Ethereum, o Hyperledger Bezel. O que é isso? A gente teve uma evolução do consenso, né? Então, com o desenvolvimento das blockchains, a gente iniciou, na verdade, com Proof of Work, né? Com a ideia de mineração. Então, para validar uma transação, a gente precisa necessariamente encontrar o hash correto. Então, é como se... Realmente imagina como um minerador tentando encontrar o ouro, e a partir do momento que ele consegue encontrar o ouro, ele faz a validação de uma transação. Então esse é o Proof of Work, que sempre foi, que até hoje é o caso do Bitcoin. No caso da CBDC brasileira, que está usando a Hyperledger Bezel, é uma rede permissionada, funciona da seguinte forma: não há mineradores, não há uma figura que fica procurando ouro. Quem valida as transações
são as autoridades que o Banco Central delega. Então, o Banco Central delegou 5, 6 nódulos. Quando eu falo nódulos, entenda como computadores, tá? Supercomputadores, mas visualizem computadores. Então, ele está literalmente falando, olha, esses meus 5 computadores é que vão realizar a validação da blockchain. Não é nada diferente que acontece no caso de blockchains como a Binance, tá? Então, a Binance Smart Chain, ela funciona exatamente dessa forma. Então, eles delegam, eles colocam, falam, olha, esses computadores aqui são os validadores. Só que a diferença da Binance Smart Chain e a própria Ethereum, como ela é hoje, para o consenso da Hyperledger Bezo, do Proof of Authority, é que não tem gás. Então, não há uma recompensa para realizar as transações, porque a recompensa ela é zero, ela é nula. Então, sabe quando a gente está lá usando o MetaMask, tá? Para quem não está familiarizado, MetaMask é um aplicativo que a gente coloca no navegador, que a gente consegue fazer a transferência usando cripto. Então, se eu enviar para a Sabrina uma quantidade de cripto, eu vou pagar uma taxa, que é uma taxa de gas. No caso do Drex, não há uma taxa de gas. O gas é zero. Não há uma recompensa para os mineradores, porque o Banco Central está delegando os mineradores. Então, é basicamente uma blockchain permissionada, porque eles estão delegando quem tem as permissões, e as transações elas funcionam igualmente acontece com outras blockchains, porém sem essa recompensa dos mineradores. Fantástico! Olha, a gente tá chegando ao fim. Eu queria agradecer, Sabrina, que maravilhoso esse pontapé inicial do especial, hein? Nossa, excelente. Deu para aprender bastante, na verdade. A gente que costuma criticar tanto o CBDCs, é sempre bom ver uma outra visão também e do que a gente pode esperar. Eu acredito que a galera que vem um pouco enviesada para cá, assim como eu, vai sair desse episódio com uma outra visão. Exatamente. Aliás, esse é um pouco do intuito do especial CBDC. Inclusive, concordo com o Pedro, porque o Banco Central vai participar desse especial, né? Então, quando ele fala que tem uma entidade ali que está disposta a diálogo, realmente eu achei bem interessante. Realmente, eles foram acessíveis. O Fábio Araújo fechará o ciclo de entrevistas individuais antes do painel, que vai ser a última atração do especial CBDC. Bom, eu então queria agradecer de coração, Pedro Magalhães, por você ter dado a honra de abrir esse bloco, de aceitar o nosso convite e ter trazido aí toda essa bagagem. Acho que temos aqui um excelente conteúdo. Então, queria que você encaminhasse para as considerações finais, falasse aí o que a gente pode esperar e como até mesmo se precaver, estar mais atento com o que vai acontecer aí, especialmente no Brasil com relação ao Drex. Pedro Magalhães, o microfone é seu, fala um pouquinho da Iora pra gente também, enfim, o microfone é seu também. E também, claro, fala um pouquinho pra nossa comunidade como ela te encontra, qual é a melhor rede social, se ela quer falar um pouco contigo, enfim, o microfone é seu, Pedro. Eu quero agradecer, realmente, com toda sinceridade, eu me sinto bastante honrado de estar aqui conversando com vocês, tá? Muito obrigado. Para mim é uma ótima oportunidade também de trazer e esclarecer alguns pontos sobre as CBDCs, sobre tecnologia, sobre o uso dessas tecnologias disruptivas. O que eu sempre falo, tá? Eu acho que eu gostaria de sempre reforçar isso, é que questionem, faz bem questionar. Então, faz bem a gente ter a curiosidade de entender, ponto a ponto, o que está sendo traçado para a gente. Então, se instituições, pessoas ou grupos colocam regras, a gente necessariamente precisa entender as regras. Por que as regras foram colocadas dessa forma? Porém, também é importante estar aberto ao diálogo. Aberto que talvez a minha visão seja um pouquinho enviesada.
talvez a minha visão esteja um pouquinho distorcida por causa de certos pensamentos. É importante a gente estar aberto ao diálogo, questionar. Eu sempre faço o seguinte: se você está lá no Twitter, na rede social, você gosta de xingar pessoas, ofender pessoas, vocês ofenderiam realmente se a pessoa estivesse na sua frente? Talvez a resposta fosse não. Então, é importante a gente questionar e entender diferentes pontos de vista, saber por que algumas colocações foram adicionados ao Drex, por que alguns entendimentos foram colocados no Drex, e saber que, não são, talvez não seja esse grupo tão maligno que a gente acha que é, talvez sejam pessoas que podem estar aí considerando algo positivo para o país. Porém, sempre é bom questionar, monitorar e estar atento, porque a gente sabe que o caminho oposto também existe. Existe sim outras figuras, outros grupos que têm seus interesses próprios. Então, a minha dica para jovens desenvolvedores seja realmente questionam, tá? Jovens, novamente falando, de todas as idades, tá? Só reforçando que eu estou mencionando aí, enfim, uma alma jovem. E também sobre eu sempre gosto de estimular, né, as pessoas a estudarem, a lidarem com tecnologia, aprendam programação, tá? Se vocês não têm mais saco, não têm mais paciência para aprender programação, coloque, estimule outras pessoas, né? Se você é pai, no meu caso eu sou pai, então eu quero sim ensinar minha filha a programar desde pequenininha, porque eu acho sim que isso traz total mudança no pensamento das pessoas, tá? E eu faço o meu convite aí para falar um pouquinho sobre a Yora Labs, tá? É a minha empresa, tá? De desenvolvimento. Então, aqui no Brasil, como eu falei, eu sou desenvolvedor, mas eu também atuo aí no gerenciamento de outros desenvolvedores, delegando algumas atividades de desenvolvimento, muito voltado para Web3, aplicativo descentralizado, tá? Mais recentemente, eu também tenho a Smartization, que é uma empresa voltada para Cybersecurity Web3, né? Segurança cibernética voltado para o Web3, tá? A gente está pivotando bastante agora no início, como toda boa startup, a gente está aprendendo um pouquinho com o mercado, mas estamos crescendo bastante aí na Web3, então fica aí o convite para que as pessoas possam me visitar aí no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, tá? Eu tô como Pedro Magalhães, a foto é exatamente essa aí que vai estar aí na capa, né? Que a gente vai usar como avatar. Você vai ver uma figura aí sem os cabelos, com óculos, mas sorrindo, porque de fato é como eu gosto de aparecer, sempre sorrindo, sempre bem-humorado, tá? E obrigado, mais uma vez agradecendo bastante, tô muito feliz, tá, de ter participado aqui e, bom, nos vemos, né? Nos vemos com certeza. Pedrão, muito obrigado mesmo. Sabrina, vamos se despedindo. Daí as considerações finais, por favor, Sabrina. Que prazer enorme ter feito o co-host aqui contigo. Uma honra mesmo, Sabrina. Uai, eu que agradeço. Pedro, também agradeço imensamente você ter vindo aqui conversar com a gente. E faço das palavras do Pedro a minha, né, que a gente precisa conhecer mais sobre o assunto antes de sair, falando sobre ele, e sempre estar com a mente aberta para ouvir outras opiniões, para a gente conseguir ganhar mais conhecimento. Como a gente falou no início, eu torno a repetir aqui que o assunto da CBDC é bastante sensível e a gente precisa ficar no pé, a gente precisa ver, mas como essa tecnologia está aí, ela veio para ficar e não tem como realmente acabar com ela, não tem como, no exato momento, né, a gente fazer com que as pessoas olhem para o Bitcoin como a solução para todos os problemas. Eu tenho fé que isso vai acontecer um dia, mas não é a nossa realidade, a gente precisa trabalhar naquilo que a gente tem, e o conhecimento é a porta para tudo isso. E eu acredito que nessa sessão aqui de conteúdos que o AI preparou para vocês com tanto carinho, vocês vão conseguir dar uma olhada a respeito mais uma olhada um pouquinho melhor em relação às metas digitais dos bancos centrais.
E é claro também, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de criptomoedas, segue a gente lá no bolhacripto.com, Bolha Cripto no Instagram também. Maravilha, isso mesmo. Segue lá o bolhacripto.com. Uma honra mesmo ter essa parceria aqui no especial Bloco Café CBDC. Comunidade, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, o carinho que você está tendo com a gente nas redes sociais. Bora juntos para mais um ano, começando o segundo ano do Bloco Café com o pé direito, com esse especial CBDC. Bom, eu, a Sabrina Cohen e o Pedro Magalhães ficamos por aqui, mas vem aí Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes para você. Nos encontramos na próxima semana com um episódio sobre privacidade, onde Michael da Zcash, embaixador da Zcash Brasil, estará com a gente e a gente vai falar por que é tão importante termos privacidade nas nossas finanças individuais. Então é isso, pessoal. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau. Eu não sei você, mas eu fiquei super animada com a abertura do especial Bloco Café CBDC. Não apenas porque o Pedro Magalhães manja muito e tem a essência da Web3, mas pelas possibilidades destacadas de enxergar um futuro diferente. Confesso que até renovei a esperança de que caminhamos para um mundo mais honesto e transparente e como a tecnologia da blockchain tem papel importante neste processo. Como a Sabrina disse, eu também vim enviesada e aprendi muito aqui com o Pedro, e não para por aqui. Esse episódio de introdução à tecnologia é apenas o primeiro dos 5 que compõem o especial Bloco Café CBDC. Os próximos blocos vão abordar temas como privacidade, indústria e Banco Central. Ao fim, o especial ainda vai oferecer um painel de discussão para levar até você o máximo de conhecimento de diferentes perspectivas. Não vacila! Não perca nenhum bloco. O especial Bloco Café CBDC tem o patrocínio da Zcash Brasil e o apoio de Modular Cripto, Bolha Cripto, Bein Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Antes de me despedir, tenho 2 recadinhos. Você sabia que você tem até o dia 20 de outubro para mintar o NFT Bloco Café 1 ano? Por apenas 0,007 Ether você não apenas contribui com o Bloco Café como também aumenta as suas chances de airdrop da rede Zora. Para resgatar o POAP gratuitamente dessa semana, #renovação é a senha deste episódio. Basta comentar no post fixado dessa semana #renovação, que o link será enviado na sua DM. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o do Pedro Magalhães, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!